Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Segunda-feira, 25 de julho, imagens aéreas do bairro Pozo Bom. Avenida Emílio Arroio Hernandes, a semana começa com sol forte em Votuporanga e região. Belíssimas imagens produzidas pelo pessoal da V1 Filmes. E vamos aos destaques de hoje. Trágico acidente termina com a morte de um jovem talento da música sertaneja. O cantor Pedro Lima, de 20 anos, morreu carbonizado após colidir o carro que conduzia na Avenida José Marão Filho. Inflação. Pelo menos por enquanto, os consumidores vão ter que continuar atentos às promoções para fugir dos preços altos do leite e derivados. E terminou sexta-feira o segundo Seminário Internacional de Educação, promovido em Votuporanga com o apoio da Unifev. Na última palestra, Dudu Braga, filho do cantor Roberto Carlos. E no futebol, Cave desencanta e vence o Marília fora de casa por 2-0. A equipe se mantém no grupo de classificação. Esses e outros assuntos você vê agora no TVU Jornal. Olá, boa tarde. Um trágico acidente terminou com a morte de um jovem talento da música sertaneja. O cantor Pedro Lima, de 20 anos, morreu carbonizado após colidir o carro que conduzia na Avenida José Marão Filho. A vítima teria ficado com o pé preso às ferragens e não conseguiu sair do carro, que se incendiou após a batida contra um poste. O acidente aconteceu a poucos metros da residência do rapaz, nas proximidades do Açari. O impacto foi tão forte que chegou a quebrar o poste. No sábado à noite, ele seria uma das atrações do Pagode na Laje, no Açari Clube de Campo. Em nota, a diretoria do clube informou que o evento seria mantido, mas com homenagens ao cantor. Pedro Lima foi enterrado ontem. E terminou sexta-feira o segundo Seminário Internacional de Educação, promovido em Votuporanga, com o apoio da Unifev. Na última palestra, Dudu Braga, filho do cantor Roberto Carlos, contou um pouco de sua história. Ele perdeu a visão aos 22 anos. Dudu, filho do rei Roberto Carlos, nasceu com glaucoma e aos 22 anos perdeu a visão por conta de um deslocamento de retina, quando precisou ver o mundo de outra forma. Eu mesmo, quando não era deficiente, não sabia como lidar com as pessoas com deficiência. E é difícil saber abordar, como chegar numa pessoa que tem deficiência visual, com uma pessoa que tem, de repente, tem uma deficiência auditiva, uma deficiência intelectual. Não é tão simples como possa parecer. Mas é claro que, poxa, através da minha história, que não é a única, né, que isso fique muito claro, né, que são milhares de histórias de pessoas com deficiência que têm a superação, né, eu procuro trazer essa normalidade justamente para eles levarem isso para a sala de aula, né, para poderem lidar de maneira natural com as pessoas com deficiência. Durante a palestra, Dudu Braga contou sobre a sua vida e mostrou com a sua história que é por meio dos nossos sentidos que buscamos o verdadeiro sentido da nossa existência. Ao conversar com os professores, mostrou como é importante trabalhar a inclusão. Inclusão não só na sala de aula, mas na vida. Eu sou um defensor com muita intensidade da educação inclusiva, né? Justamente da gente ter pessoas com deficiência e sem deficiência na mesma classe. Claro, né, que durante um tempo as instituições, né, fizeram um trabalho lindo e fazem até hoje, né, mas você tinha deficientes nas instituições e nas escolas você só tinha pessoas sem deficiência, né? Nos 2 dias, cerca de 1.100 profissionais de 36 cidades da região participaram do Seminário Internacional de Educação. Aqui discutiram o Educar para a Diversidade, o que insere a questão da inclusão e também das diferenças encontradas nas escolas e que interferem no rendimento escolar.
Pelo seminário, que teve o apoio da Unifev, passaram diversos palestrantes, como o professor Antônio Nova, de Portugal, Marcos Meyer e Joey Garcia. Acho que o balanço foi muito positivo, principalmente porque o objetivo foi alcançado, que é trabalhar a diversidade. E aí, no dia de hoje, encerrando esse nosso evento, com a palestra do Dudu Braga, com toda a sua experiência de vida. Para Dudu, eventos como esse ajudam a tornar o mundo mais aberto para a diversidade e também inclusivo. Está muito melhor, né? Acho que o ideal a gente ainda está procurando, né? Mas justamente, né, ações como essa, como esse evento, né, trazendo esse tema à tona, lidando com esse tema dessa forma, é aí que a gente vai chegar ao ideal. Tem muito a ser feito, mas melhorou muito já. 4 projetos estão em pauta de votação na 25ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga e devem ser discutidos hoje. Entre as propostas, a que dispõe sobre a proibição de instalação de radares, fiscalizadores eletrônicos e aferidores de velocidade próximos a postes, árvores e objetos que impeçam a visualização desses equipamentos. Este projeto foi aprovado pela maioria dos vereadores, mas foi vetado pelo prefeito Júnior Marão. A sessão começa às 6 da tarde e é aberta à população. E agora as notícias que ganharam destaque na região noroeste paulista. É o Região em 1 minuto. Olá pessoal, boa tarde. 3 pessoas ficaram levemente feridas após um acidente ontem à tarde na rodovia Assis Chateaubriand, em Olímpia. O motorista do carro perdeu o controle da direção, bateu em um barranco e foi parar em uma ribanceira. Ele fugiu do local depois do acidente e os outros 3 ocupantes foram atendidos e liberados. O corpo do idoso de 80 anos, desaparecido há 2 semanas, foi encontrado ontem em um pasto em Jales. Segundo a família, ele saiu para ir ao barbeiro e não voltou mais. Mário Justino morava com a filha de 60 anos. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Rio Preto para passar por exames necroscópicos. E um motociclista de 26 anos morreu após sofrer um acidente no sábado na rodovia Marechal Rondon, em Valparaíso. Ele andava pela via quando atropelou um tamanduá que estava no meio da pista. Com o impacto, ele foi arremessado ao chão e um caminhão que vinha logo atrás o atropelou. O motorista do caminhão disse à polícia que não conseguiu frear a tempo de evitar o acidente. Ele não se feriu e o animal não sobreviveu. E um homem suspeito de furtar um carro em Penápolis deu trabalho para a polícia no sábado à noite. Ele conseguiu furar vários bloqueios policiais e só foi preso após ser perseguido por 3 cidades. Em Guararapes, o criminoso foi preso em flagrante por furto e levado para a cadeia de Penápolis. E esses são os destaques do Região em 1 minuto de hoje. Até amanhã. Uma cascavel medindo 70 centímetros foi capturada pela Defesa Civil de Valentim Gentil, no centro da cidade. A cobra estava no cruzamento da rua Emílio Bertoldo com a Minas Gerais e foi encaminhada para soltura em área rural, afastada de casas e pessoas. Em Votuporanga, ações de combate à hepatite estão sendo promovidas até o fim do mês. Testes rápidos podem ser feitos gratuitamente nos consultórios municipais. Em todas as unidades de saúde de Votuporanga, a população pode fazer testes de hepatite, como esse aqui, rápido e de muita importância para a saúde. As unidades estão oferecendo o teste até o final do mês, então é só procurar a unidade que a pessoa tem o cadastro, pode fazer ou demanda espontânea ou através de agendamento. Em Votuporanga, só no ano passado, mais de 170 pessoas tiveram contato com o vírus B ou C da hepatite. Este ano, de janeiro até agora, 60. A ação é intensificada neste mês por conta do dia 28 de julho, quando é comemorado o Dia Mundial da Luta contra as Hepatites Virais. Uma batalha que pode ser vencida com a prevenção. Então a gente orienta o pessoal a não compartilhar objetos supérfluos cortantes, como alicatinho de unha, lâmina de barbear, até a lâmina que o barbeiro usa, não compartilhar, sempre lâmina descartável. O uso do preservativo e a vacinação da hepatite B, que é sempre importante realizar as 3 doses, que se não tomar as 3 doses a pessoa não está imune.
Mudanças no trânsito de Votuporanga, Rua João da Cruz Oliveira, Avenidas Ângelo Bimbato e Francisco Ramalho de Mendonça passam a ser de sentido único. A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança fez alterações nas proximidades do Centro de Lazer do Trabalhador, que está na reta final de revitalização. A Secretaria já fez a sinalização necessária para orientar os motoristas, porém alerta para que todos tenham bastante atenção neste período inicial. E agora o assunto é inflação. Pelo menos, por enquanto, os consumidores vão ter que continuar atentos às promoções para fugir dos preços altos do leite e derivados. Esta situação refletiu no setor supermercadista, que registrou queda nas vendas. Mais uma vez, segundo os empresários, o clima é um dos principais vilões. Nossa equipe visitou 2 redes para saber como o consumidor está se comportando diante desta situação. O preço do leite e dos seus derivados continuam assustando os consumidores. De acordo com o setor supermercadista, foram 2 os principais fatores que contribuíram para isso. O clima, que não está propício para essa época do ano, já entra um período de seca, diminui um pouco a produção de leite e principalmente os insumos agrícolas, A maioria deles cotados em dólar, que encarece um pouco no custo de produção do leite. Nos últimos 12 meses, o preço do litro do leite subiu cerca de 34%. De janeiro a junho deste ano, essa alta foi de 29%. Já os derivados subiram desde o início do ano cerca de 20%. Neste supermercado, segundo o gerente, a queda das vendas do leite e dos seus derivados nos últimos meses foi significativa. Há uma retração, Hoje tem alguns números até preocupantes na queda do consumo, principalmente no leite comum, leite de caixinha e também nos seus derivados. A gente chega a sentir de 10% a 15% uma queda no consumo do leite aí hoje. Esta outra rede também sentiu a queda nas vendas. De acordo com o empresário, os consumidores estão atentos às promoções. Olha, nós tivemos uma queda aproximadamente em torno de 20% no preço do leite longa-vida. Em relação aos derivados? O derivado caiu em torno de 30%, porque é um produto supérfluo, então pode ser trocado por outras opções. Os consumidores reclamam dos preços e alguns até diminuíram o consumo para não comprometer o orçamento doméstico. Eu acho que subiu muito nos últimos meses e agora está assim, quase que impossível de consumir. Um absurdo. A gente só compra quando tem promoção, aí já compra, faz um estoque, quando vê outra promoção. Antes tinha até uma marca definida, uma preferência, agora não mais. Muito caro. Tá difícil? Tá. Diminuiu o consumo. Muito mesmo, senão não dá. E de acordo com especialistas, além do clima, outro fator que contribuiu para este aumento de preços foi a opção de alguns produtores de abater as vacas, em função do alto custo de produção do leite. Esta estratégia garante ganhos e mantém a rentabilidade da produção, mas causa redução da oferta do produto e, consequentemente, leva a alta nos preços do leite e derivados. E a 31ª edição da Jornada Mundial da Juventude, que começa hoje e vai até domingo, espera receber na Polônia mais de 2 milhões de peregrinos. É a segunda vez que o país de João Paulo II recebe o evento. A primeira vez foi em 1991. Mas o momento mais esperado pelos jovens continua sendo o encontro com o Papa, desta vez o Papa Francisco. Dos 600 mil jovens inscritos oficialmente, 13 mil são brasileiros. Além disso, 150 voluntários do Brasil estão na organização do evento. O arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orane João Tempesta, que foi anfitrião da última edição do evento, realizada no Rio de Janeiro em 2013, vai integrar a comitiva papal em Cracóvia. E no próximo bloco tem futebol, Cave desencanta e vence o Marília fora de casa por 2-0. A equipe se mantém na zona de classificação. Josiano Garofolo comenta. Imagens da Avenida Emílio Arroio Hernandes, no bairro Pozo Bom, a região que mais cresce em Votuporanga. Sol forte em todo o noroeste paulista. A gente volta já.
Vamos ver agora como ficam as temperaturas neste começo de semana em Votuporanga e região. Olá! A semana se mantém fria em todo o estado de São Paulo. A umidade do ar continua baixa e não deve chover. Na capital, o dia segue com algumas nuvens, mas não chove. Por lá, as temperaturas ficam entre 12 e 26 graus. Em Rio Preto, o dia amanheceu com alguma nebulosidade, mas também não há previsão de chuva. A mínima de 19 graus e a máxima de 32 graus. Já em Votuporanga, a segunda-feira amanheceu com sol e algumas nuvens. Sem previsão de chuva, a temperatura segue agradável, com a mínima de 19 graus e a máxima de 34 graus. Até mais! Chegou a hora do nosso momento esportivo, Josiano já está aqui. Boa tarde, Josiano. Vamos começar aí falando sobre a Votuporanguense, que foi até Marília e trouxe uma importantíssima vitória, né, Josiano? Finalmente vencemos, né, Luciano? Tá precisando dessa vitória aí na Copa Paulista, o time do CAV. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal. E a TV Unifev transmitiu as emoções desse jogo, que você vai rever agora os gols aí, os principais momentos da partida. E boa jogada, deu uma caneta e invadiu a área, vem o Cave, rolou mais atrás, Elvinho, vem o chute pro gol! No toque, o Elvinho, vem o Mac aqui pela direita com o Alan Júnior, bateu fraquinho, a bola saiu. Elvinho, Paulo Josué, bom passe lá na direita, boa triangulação, fez o cruzamento, a bola passa por todo mundo. Carlos Júnior invadiu, Elvinho cara a cara pro gol! Rolou aqui pela direita com o Felipe Oliveira, fez um bom cruzamento, subiu de cabeça, tá viva! Sai pra fazer a defesa o goleiro Gatti. Gol de Elvinho, que vinha se destacando desde o início do jogo. Muito bom jogador, o número 7, Elvinho. Saiu jogando errado. Geilson cara a cara pro gol. Fez boa finta, ergueu a cabeça, fez o cruzamento, Filipinho. Fez o domínio, rolou mais atrás na chegada do Agenor. A bola passa à esquerda. Tá aí a vitória da Votuporanguense, que deixa o time, Luciano, na vice-liderança do grupo. O time do CAV foi a 5 pontos. Só o Penapolense que está melhor aí com 7. E agora o técnico Itu Roque tem a semana inteira para trabalhar. Joga no próximo sábado. E aliás, torcedor do CAV, é hora de lotar a Arena Plínio Marim, apoiar o time. Joga no próximo sábado às 3 horas da tarde contra o Grêmio Catanduvense. Lembrando que a partir de hoje à tarde, o torcedor pode trocar garrafas PET por ingresso, porque esse jogo também faz parte da campanha Futebol Sustentável. 3 mil ingressos foram disponibilizados aí pela Votuporanguense, então é hora da gente dar uma resposta, a torcida dar uma resposta aí ao time que conquistou a sua primeira vitória. Luciano, ainda falando de Votuporanguense, o time sub-20 que está jogando por Votuporanga nos jogos regionais lá em Araçatuba, conquistou aí bons resultados no final de semana, venceu por 3-1 na estreia Andradina e empatou ontem uma partida muito difícil contra Rio Preto, se classificou aí para a sequência dos jogos regionais, o time que é comandado pelo técnico Ailton. E outra informação legal sobre os jogos regionais é que Votuporanga foi confirmada aí como cidade sede em 2018, daqui 1 ano e meio, 2 anos, Votuporanga vai receber os jogos regionais, Luciano. Isso aí, né? A TV Unifev transmitiu ao vivo jogão de bola entre Marília e Votuporanguense e hoje, depois do TV O Jornal, a gente vai reprisar aí o jogo para o pessoal que já é acostumado, toda segunda-feira assiste o jogo e depois tem o programa Meio de Campo com o pessoal comentando aí a atuação da Votuporanguense. Campeonato Brasileiro, Palmeiras perdeu em casa. Perdeu, Luciano, mas eu vou dar uma notícia aqui. O pessoal vai falar assim, mas esse jornalista não dá notícia nova, só notícia velha. Mas está aqui na minha mão aqui a classificação do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, apesar da derrota aí, normal, perder para o Atlético Mineiro, um clássico, é o líder ainda do campeonato com 32 pontos. Poderia ser mais ameaçado se o seu Corinthians tivesse vencido em casa também o Figueirense. Mas quase, na verdade o Corinthians quase perdeu o jogo, viu, Luciano? Conquistou um empate aí e no fim das contas agora
A diferença é de 2 pontos aí do Palmeiras, que é o líder com 32, Corinthians na vice-liderança com 30 pontos, Palmeiras 32, Corinthians 30, depois o Grêmio 30 também, Santos 29, Atlético Paranaense 27, o Atlético Mineiro 26, Flamengo, que joga hoje à noite para encerrar a rodada 24, e Ponte Preta com 24 pontos também, encerrando aí os 8 melhores. Passar rapidamente os resultados, bom para a Paulista nessa rodada, mesmo só para o Santos, viu, Luciano? O Santos que foi o único aí que venceu. Corinthians e Figueirense empataram em 1-1, Santa Cruz 0 e Curitiba 1, Palmeiras 0, Atlético Mineiro 1, Ponte Preta 2-2 com o Internacional, Cruzeiro foi derrotado em casa para o Sport Recife 2-1, o São Paulo perdeu na Arena do Grêmio 1-0 para o Grêmio, Atlético Paranaense 1-0 no Fluminense, Chapecoense 2-1 no Botafogo, o Santos venceu fora de casa o Vitória da Bahia aí por 3-2 e hoje encerra a rodada às 8 horas da noite, Flamengo e o lanterninha da competição, o América Mineiro. Luciano, e como você falou, hoje tem futebol à noite, tem também programa Meio de Campo, a gente vai repercutir tudo aí do final de semana esportivo, especialmente a Votuporanguense. Josiano, muito obrigado então e até amanhã. Até amanhã. TV O Jornal de hoje fica por aqui. Para rever as nossas reportagens, acesse o nosso site tvunifev.com.br. Para você uma ótima tarde e uma excelente semana. Até amanhã.